Fala galera, beleza? E aí galera? Estamos começando mais um querido e amado Podcreto. Eu que vos falo, Juan de la Rua, ao meu lado meu parceiro, irmão, sócio, Diego de la Rua. E aí, velho? Beleza? Bom. Recebendo hoje um grande amigo nosso, o Rafael, convidado muito especial. Bem-vindo, Rafa. Boa noite a todos. Agradeço aí o convite. Estamos aqui para conversar sobre engenharia, conversar sobre concreto, dar a nossa contribuição aí no Podcreto. Legal. Show. Legal. Antes de começar nosso bate-papo, queria deixar um recadinho aí para vocês, gente. Vocês que precisam medir a obra de vocês, volume, cubicar, quanto de concreto vai. Você que quer ter uma noção de quanto vai custar a sua concretagem, né? Quanto que está custando em média hoje um valor de um metro cúbico de concreto, seja no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, para o Brasil inteiro, vocês têm que conhecer o Conca. Conca é um aplicativo que a gente desenvolveu. O intuito dele é justamente esse, é ajudar você a calcular o volume de concreto que vai na sua obra e também já te dar uma base orçamentária baseada na SINAP. Os valores podem variar de município para município, tá? É uma base, né? Uma média dentro do estado, mas com certeza vai ajudar muito vocês na hora de fazer a sua obra. Beleza, galera? Tá aí o QR Code, usem e abusem. Isso aí, galera. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal aí. Tamo junto. É isso aí. Bom, então, Rafael de Lima Oliveira, mais de 20 anos aí trabalhando com obras públicas, 42 anos de idade. Rafael começou com 19 anos, bem novinho aí na prefeitura, né, Rafa? 21 anos diretor do departamento de infraestrutura até 2007. Atuou como desenhista, representante institucional da indústria da construção civil da Astra, em Jundiaí. Trabalhou na extinta Companhia Paulista de Obras. Desde 2020 é engenheiro da região administrativa de Itapeva, né, fazendo gerenciamento, fiscalização de convênios e com a Secretaria do Governo, Relações Institucionais, através de uma gerenciadora da CDHU em 32 municípios, né, Rafa? E atua como professor na FAIT também, nossa grande FAIT. Um abraço para a galera da FAIT, aí estivemos lá esses dias. Tamo junto. Né? E técnico de edificações, designer gráfico, engenheiro civil, engenheiro de produção, 2 especializações e faz mestrado hoje na UFSCar de Buri, grande UFSCar. Correto. Rafa, bem-vindo, fica à vontade aí para você contar para a galera um pouquinho mais da sua história, né, da sua trajetória, o microfone é seu, fica à vontade. Mais uma vez aí agradecer a oportunidade de estar conversando sobre engenharia, uma coisa que a gente ama, né? Sim. Pode perceber aí pela história aí que desde os 19 anos a gente já está atuando junto com a construção civil, junto com obras públicas, que é o meu carro-chefe, né? Eu tomei uma paixão por fazer obras públicas, porque é um tipo de empreendimento que atinge a população. Eu sinto a importância, a relevância desse tipo de obra dentro do contexto aí, num país como o nosso aí, que carece de muita infraestrutura. Sim. E aí na minha história aí eu começo com 19 anos na prefeitura de Itapeva, já caio num setor de obras escolares, né, no primeiro momento ali, e já cuidando de várias escolas aqui, ainda como auxiliar, né? Tive a honra de trabalhar com uma engenheira que me ensinou muita coisa nesse primeiro momento. Inclusive ela era minha professora lá no Minas, né? Porque eu sou formado técnico em edificações, e ela era minha professora, e eu passei no concurso e falei, vou trabalhar na educação. E chegando na educação, fui interceptado pela secretária. A secretária falou assim, quem é Rafael? Eu falei, sou eu. Ela falou assim, olha, você não vai poder escolher, já escolheram você. E foi uma surpresa para mim, né? Quando eu vi o cenário e daqui a pouco estava lá a minha professora que dava aula no Minas, me viu e falou assim, eu quero aquele rapaz para trabalhar comigo. Então foi ali uma grande oportunidade, já iniciando ali, começando nessa idade, e depois eu fui conhecendo, ficando naquele setor, e 2 anos depois, um pouquinho mais ali, eu me tornei o diretor daquele setor. Com 21 anos, eu já estava assumindo uma liderança dentro da prefeitura, e foi uma oportunidade ímpar, né? Essa daí foi onde, depois por 2 anos ali, tive contato desde a contratação, o orçamento, fazer novas escolas. Então foi um período assim de muito crescimento profissional e pessoal. Eu era um moleque ainda, Sim. né? Mas tive a oportunidade de ter aquele contato direto com obras públicas que foi enraizando dentro do meu coração aí.
E hoje continuo nessa pegada aí, cuidando agora já numa dimensão um pouco maior aí, em toda a região administrativa de Itapeva, com 32 municípios. Que legal, Rafa. Que legal. E, putz, você vê, assim, começou novo e já, né, com pouco tempo, já assumindo uma responsabilidade muito grande, né? E dentro da área, vamos falar um pouquinho da área acadêmica e depois a gente vai para essa parte pública aí, que eu acho que aí o assunto vai longe. Vai muito longe. Mas dentro da área acadêmica hoje, até a gente teve oportunidade lá, queria agradecer o pessoal da FAIT, né? Você também por ter convidado a gente para palestrar lá, falar um pouco de concreto. Né? O que você sente lá dentro da área acadêmica? Falta um pouco mais de conhecimento para os alunos de engenharia a respeito do concreto em si, do material concreto, da produção do concreto? O que você pensa sobre isso, Rafa? Eu entendo que desde, na verdade, o período que eu fiz a minha faculdade de engenharia, nós vemos que existe uma lacuna, existe um distanciamento aí, não só particularmente do concreto, né, que é um dos materiais mais utilizados na construção civil em todo o Brasil, mas a gente vê que existe uma lacuna do que acontece no campo, no operacional, no dia a dia do profissional de engenharia com a academia. Então essa distância aí também ocorre uma série de fatores, né? Principalmente quem já está na vida profissional, na carreira profissional, trabalhando como engenheiro, dificilmente ele vai colocar o pé na academia. Acaba a academia tendo professores, né, que não tem tanto contato ou não trabalharam, e essa experiência faz diferença. E eu posso perceber essa diferença, sim. Eu estou há pouco mais aí de 8 meses, né, o meu segundo semestre ali como professor efetivo na FAIT, e percebo quão brilha os olhos dos alunos quando a gente fala das experiências de obra. Vocês tiveram essa experiência conosco aí recentemente, né? Sim. Falando sobre concreto, vocês perceberam que se nós dessemos espaço, nós íamos longe, trocando ideias sobre o assunto, porque é muito instigante, né? E não tem uma fórmula básica, digamos assim. Nós temos várias informações ali que chamam a atenção dos alunos, entender. E particularmente eu estou hoje dando a disciplina de ciência e tecnologia dos materiais. Show. E até, né, dentro da pauta, dentro do nosso repertório de aulas, um dos temas principais que não pode faltar é o concreto. Ele é fundamental não só para nós engenheiros civis, mas como também todos que estão envolvidos na cadeia. Se nós percebermos, por exemplo, o engenheiro elétrico, é muito importante que exista um conhecimento de como funciona, porque vai ter materiais, conduítes, espelhos, caixinhas que vão precisar ali, vão ter locais que vão ser preenchidos com concreto, ou seja, vai ter que ser posicionado corretamente, né? Então tudo isso também envolve e é importante então que tenha esse conhecimento dos materiais, principalmente o concreto, que é toda a nossa obra. Nós temos no Brasil hoje uma quantidade enorme de obras aí. Você pode ver que existe pré-moldado, concreto, pré-fabricado, concreto, feito em loco, concreto, ou seja, bloco de concreto, lajota, concreto, ou seja, ele está, né, o concreto faz parte do dia a dia do engenheiro, quer queira, quer não, né? Nós temos outros materiais também, mas ele se sobressai aí nas construções, então é importantíssimo que cada profissional, mesmo aquele que não atue diretamente, como eu que sou fiscal de obras, mesmo que eu não atue diretamente ali concreto, eu preciso ter o conhecimento e até chama atenção, falo que quem fiscaliza tem que saber um pouco mais ainda. Exato. Porque além de saber como é que funciona, como é que as coisas estão, tem que saber fazer a leitura de um controle tecnológico, tem que entender como é que funciona a parte de laboratório. Pode não ser um especialista, mas ele tem que entender como funciona isso. E é importante para cada engenheiro, mesmo que não atue diretamente, que conheça as particularidades de se trabalhar, de se fazer um projeto onde possa colocar o concreto, onde possa utilizar-se ali, né, desse material aí que é tão útil aí na engenharia, no Brasil principalmente, né, uns carros-chefes. Principalmente na gama de tipos de concreto que existem, né? Então hoje falta um conteúdo sobre isso também, né? O aluno saber que o concreto não é só o concreto simples, né? O concreto usual de linha, né? Existem várias tecnologias que podem ajudá-lo na obra, né? Em redução de mão de obra, redução de tempo, ganho de tempo, né? E eu achei fantástico o que você falou aí,
Exatamente. A importância de ter um projeto elétrico, um projeto hidráulico, para depois você não precisar ficar fazendo chanfro, ficar cortando, tendo que ver se pode passar pela viga, se não pode, se podemos cortar esse pilar. Então, assim, a importância que tem você, na sua obra, ter um projeto estrutural, um projeto elétrico, um projeto hidráulico, ter um estudo de solo, né? Tudo isso daí é um conjunto de fatores que dá uma excelência na obra, né? E é deixado de lado. E o que a gente estava falando, que o CREA hoje está ajudando muito nisso, né? Em obrigar a ter os projetos, né? E dividir isso daí. Então tem o cara que vai fazer o elétrico, o hidráulico. Claro que tem empresas que fazem todos, né? Mas abre janelas para todo mundo trabalhar e todo mundo se especializar numa determinada área. Não sei se vocês concordam comigo nesse quesito. Eu concordo. A gente bate muito nessa tecla aqui, sabe, Rafa? Que no Brasil, né? Não só no Brasil, mas normalmente países terceiro mundo, que estão em desenvolvimento, crescendo, falta uma organização, um planejamento, né? Você vai fazendo. Então, faz primeiro, depois vê como que, né? Como que resolve. E eu fiz uma disciplina na universidade já, no final. Eu cursei a universidade, meu pai já tinha concreteira. Então, eu tinha esse olhar, assim, sabe? Para engenharia civil, e comentava com meu irmão, falava, cara, não fala de concreto. É só cálculo, né? Era a parte de cálculo, tinha concreto 1, 2 e 3, que você calculava estruturas de concreto. Mas, assim, dos tipos de concreto que você tem, né, como o Diego falou aí, no ganho que você pode ter de produtividade dentro de uma obra, que tem tudo a ver com o engenheiro, né, cara? O engenheiro, ele, né, na minha humilde opinião, ele é contratado numa obra para reduzir custo, né, para garantir a qualidade com o menor custo possível. Tinha um professor meu que falava, cara, um bom engenheiro faz a mesma coisa que um bom mestre de obra, porém, que o cara faz com $10, a gente tem que fazer com 1. É isso, a gente está lá para isso, para chegar numa otimização do projeto e reduzir o máximo de custo que você puder reduzir, né, mantendo a qualidade. Então eu reparava muito nisso, sabe, que a gente falava muito pouco de concreto, eu até procurava instigar às vezes os professores, mas isso aí podia usar tal concreto, isso podia fazer tal coisa. Hoje tem o concreto protendido, né? Que também não é tão falado, mas hoje você já faz laje protendida. Sim. Então, uma laje protendida, o que ela reduz de pilar dentro de uma obra é absurdo. Né? O que você ganha de espaço, o que você ganha, né, de uma viga protendida, né? O vão que você consegue com uma viga. Eu tinha um professor de concreto protendido que ele adorava... o Chussi, professor Chussi, um abraço aí, pessoal da UFSCar lá. Um abraço, galera. Ele fazia assim, ele comparava concreto armado com concreto protendido no cálculo, né? Então, dentro da seção, qual que era o volume de armadura, de aço que você tinha que usar, qual que é a área de aço que você tinha que usar ali, né? E daí calculava, né? Chegava no concreto protendido, falava, chupa concreto armado aí, ó. Ó quanto a gente reduziu aqui, cara, isso é ganho pra obra, isso é economia na veia, não sei o quê. E é isso, sabe, cara, você pega E hoje você só fala em concreto protendido pra ponte. Sim. No Brasil, no geral, né? Quando fala, né? Às vezes ainda nem usa. Mas basicamente é para ponte. Eu tenho lá alguns parceiros lá, Ponta Grossa principalmente, o pessoal da JMC lá, o Paulo Schweire lá, que eles usam nas obras deles, eles fazem as lajes protendidas. Então isso dá um ganho arquitetônico absurdo para o projeto. São prédios, né? Então você consegue assim aumentar o vão de uma maneira espetacular. Então isso é só uma das coisas, né, que você tem dentro da engenharia, que eu acho que é pouco falado, pouco comentado, né? A gente falou um pouco com você até na oportunidade da FAIT, né? Sobre o concreto permeável, né? Que é um episódio que tá subindo aí daqui a pouco, né, Diegão? O pessoal vai ver aí. É o próximo. Né? A gente tá com o nosso amigo Paulo aqui falando disso. Né? Então, o ganho que você tem em obras públicas, se você utilizar o concreto permeável, né? A redução do impacto da água, né? No dia a dia das pessoas, que é absurdo, né, cara? Itapeva, a gente vê muito esse problema ali, região do Mercadão, nosso ali e tal, do antigo camelódromo. Sim. Nosso, né, que sempre sofreu com essas enchentes, com o problema da água, como vários outros bairros, né, lá também na saída para Nova Campina, lá tem esse problema também, né, e você conseguiria resolver esse problema 100% se fizesse um projeto com o uso do concreto permeável. Né? E você muitas vezes vai falar com as pessoas e vai falar, mas existe isso? Não sei. Sim.
E é um material que existe desde 60 e poucos, né? Sim. Falou lá. É um material antigo, cara, né? Como o concreto urbano, antigo também, mas a gente não usa. Então é importante ter profissionais como você atuando na área acadêmica. Porque é exatamente o que você falou. A maioria dos professores meus, você ia falar com os caras não trabalharam em nenhuma obra. Nunca trabalharam numa construtora, não sabiam o dia a dia do engenheiro. Era só estudo, e aí você não vê essa importância. A gente adorava lá na faculdade, na universidade, quando tinha o trabalho de campo, né? Vamos visitar uma obra no centro lá da cidade. Nossa, que da hora! Ia lá e perguntava. E isso é legal, né, cara? É isso que você tem que tentar fazer lá, né? Na minha opinião, assim, dando um conselho, né? Quem sou eu? Mas é isso que você tem que tentar fazer lá, tá? Não, vamos acompanhar uma concretagem. Vamos ver lá, vai ter uma concretagem assim, assado. Os caras abriram para nós, né? Uma grande concretagem. Vamos lá, vamos levar os alunos lá, vamos ver como que é o recebimento do concreto. Vamos acompanhar a Superbase lá, fazendo o E a ensaio. produção, né? Eu convidei... A gente recebeu a galera do Minas, né? E eu deixei aberto o convite para a FAIT para ir lá ver como que é produzido. Porque muita gente não sabe nem como que produz, né? Então, é interessante isso daí. Eu acho que um dos diferenciais da FAIT, Faculdade de Itapeva, ela é tão boa porque ela tem esses professores que são grandes profissionais, né? Que passaram por lá, como Gering, Sim. como Cláudio Campolin, né? Você... né, dentre outras pessoas ainda. Então, por isso que saem alguns engenheiros lá que despontam rápido, porque estão na mão de gente que sabe como que funciona o mercado. Fala aí, Rafa, e assim, a gente tava até conversando um pouco mais cedo aí sobre a Aresp, né, que você foi lá. E você acha, falta um pouco também desse pessoal fomentar mais isso aí, trazer esses alunos mais para próximo? Primeiro eu vou pegar o gancho da fala da questão do concreto, né? Sim. Na questão do simples. Nós temos aí uma grande dificuldade que existe é a questão da inovação tecnológica. Com certeza vocês, do processo que você, como você citou, né? Que teu pai já tinha começado lá, ou seja, vocês têm uma história familiar. Com certeza o concreto, a maneira que era feita na época do teu pai hoje é diferente. É diferente. Você está utilizando as novas tecnologias e a gente também precisa entender até quando o concreto deixar de ser vilão, porque tem questões também que o colocam como vilão. Uhum. E aí que nós temos que entrar com a inovação tecnológica para mostrar as possibilidades. Nós não precisamos ficar sujeitos simplesmente ao traço básico do concreto, né? Onde cimento, arebrita e faz ali o concreto, né? Aquele é o básico. Mas o que nós temos ali? Quantos tipos de cimento existem hoje? Quantos tipos de traços existem hoje? Quantos tipos de aditivos existem hoje? E pegando o gancho da importância de se falar do assunto, vocês podem perceber pelo resultado que vocês tiveram, e assim observei o resultado posterior, né, com alguns alunos que eu já tive a oportunidade de conversar depois da palestra de vocês, né, do evento, quão aquilo foi importante. Quando queria se discutir mais, até se discutir coisas além do tipo assim, mas até do desafio, né? O concreto, mas ele também não é prejudicial, porque acho que a gente também tem na verdade, todo tipo de material, ele tem esse peso, né? A gente precisa, por isso que a inovação tecnológica está aí. Por isso nós precisamos estudar, entender como funciona. E aí eu falo, quem serão esses estudantes? Quem vai ser os que vão entender e melhorar essa tecnologia? Os próprios alunos, os próprios engenheiros. Quem vem por aí, né? Não é porque assim, a academia é muito importante. Eu comecei agora o meu mestrado, sei quanto é importante estar focado no estudo, mas eu entendo, e por isso que hoje, com 42 anos, que eu estou fazendo o meu mestrado. Porque eu entendi que eu precisava passar por essa história profissional. Eu pisei na indústria já. Uhum. Então, isso daí são oportunidades. E eu falo para todos que estão nos ouvindo aí, estudantes, não percam a oportunidade de vivenciar a engenharia, seja num estágio, seja numa oportunidade de uma visita, né? Nós vamos, com certeza, tentar firmar essa parceria aí, trazer esses alunos aí, que é vontade. A gente vê quando se fala qualquer situação de visita, de conhecimento, de parte técnica, quando brilha os olhos. E também para a gente manter esses profissionais. Eu não sei como é que foi na época da faculdade de vocês, quantos colegas de vocês se efetivaram na carreira. Porque tem esse detalhe também.
Muitos colegas se formam conosco e não efetivam na São carreira poucos. por uma série de situações. Sim. Na verdade, a faculdade de engenharia, todas as engenharias, normalmente é assim. Começam lá seus 200, 300 alunos lá, começa os cálculos, começa a física 1, física 2, e aquilo começa Vai a espanar, porque é desafiador ser engenheiro. Difícil. É desafiador ser engenheiro. E aí eu pego agora o gancho para essa segunda fala. Onde que vai fazer essa diferença? E hoje eu lido novamente aí do nosso presidente do Confé aí falando, né, que o déficit de engenheiros aí na engenharia civil cerca de 58% aí, ou seja, nós vamos ter um déficit aí nos 10, 15 anos futuros aí. Como que a gente vai fazer a diferença? O que motivou vocês a serem engenheiros? Vocês estavam lá, o pai. Tinha lá a indústria, tinha lá a usina, e hoje nós temos motivados, as novas gerações têm se sentido motivadas a serem engenheiros? Então tem que ser feito um trabalho aí em conjunto com quem está na engenharia, refrescar um pouco, aproveitar muito, como vocês citaram aí, da sabedoria desses mestres, né? O Luiz Gehring, o Campolim, todos esses que participaram, que fazem parte da história de Itapeva também, da engenharia de Itapeva, né? Sim. São pessoas consideradas que já passaram aí pela Aresp, a nossa associação aqui dos engenheiros de Itapeva. É importante fomentar, trazer esses alunos para já integrarem. Né? Essa discussão é importante porque é importante que esses alunos hoje que estão ali fazendo engenharia se sintam parte daquilo tudo. Nós estamos vivendo hoje numa sociedade onde o pertencimento é uma palavra de ordem. E a pessoa se sentir pertencente, eu sou útil, é importante eu estar ali. E fora o network, quantas e quantas oportunidades. Eu ando com a minha carteira cheia de cartão. Sim. Sempre que eu tenho algum evento, e qual é o lugar, qual que é o momento, a hora que eu falo, pessoal, a palestra é legal, é muito importante, peguem todas as informações, todo o conhecimento numa palestra, numa reunião, qualquer treinamento, mas um momento fundamental, a hora do coffee break, a hora do cafezinho, a hora do intervalo, vai lá, troca ideia, numa primeira oportunidade, como aconteceu conosco, né? Dentro do contexto lá, batendo um papo, numa vacância aí, uma oportunidade, eu falei assim, vamos marcar? E cá estamos aí, por conta do network, por conta da proximidade, né? E isso é levar, e é importante estar associado, está tendo sensação de pertencimento a um grupo, né? Isso vai ser fundamental aí para nós termos uma engenharia cada vez mais fortificada, né? E aí a engenharia a gente vai abrir para o CREA, é um sistema hoje que tem várias profissões, né? É claro que aqui a gente está focando na engenharia, somos engenheiros civis, mas nós temos aí todas as demais engenharias elétricas, como tem na FAIT, engenharia florestal, que também tem na nossa faculdade aqui, engenharia agronômica, né? Os agrônomos também temos aqui, ou seja, nós temos uma oportunidade aqui que eu não tive. Eu só me formei fora de Itapeva à época por conta disso. Eu também. Né? E o Juan também. Ou seja, nós três Não aqui tinha somos FAIT. exemplos. Não tinha. E temos hoje aqui. Se tivesse, eu ia ter ficado aqui, Eu até também. porque eu ia trabalhar com meu pai, né? Eu não queria sair da usina. Por quê? Porque você já tinha pego o gosto por aquilo, mas eu também tive que fazer meus corres aí 10 anos fora daqui para me formar, para, né, tive outras experiências. E meu irmão já se formou aqui. Né? Um pouco mais novo que eu, e já conseguiu se formar em Itapeva porque já estava consolidada a faculdade. Então é muito importante que seja valorizado pela região. E se nós formos ver, eu pergunto para vocês, e com certeza vocês sabem, qual a faculdade mais próxima de engenharia depois da FAIT aqui em Itapeva, onde é? Cara, acho que é Itapetininga. Não. Tapetininga não tem engenharia civil. Sorocaba Facens. Sorocaba que tem. Eu comecei na Facens, a minha faculdade. Eu comecei lá. Né? E ela não era tão antiga na época, né? Entendeu? Hoje é uma baita, tem um monstro. Né? Mas é Sorocaba. Sorocaba, longe. Entendeu? Longe. É longe. Sorocaba, e aí aqui você vai se estender aqui, eu não sei se a Avaré tem, né? Eu acho que pra Pode lá, ser que tenha. não tenho certeza, mas eu sei que ali, eu fiz em Bauru, né? Me formei em Bauru, né? Então eu tive ali em Bauru também, que é uma cidade universitária. Fantástica. Aí, né? É incrível ali, né? Tem inclusive, né? Gabi. Já tem uma amiga que participou aqui, eu fiquei muito contente, né? Quando eu vi que nós estudávamos juntos ali, né? Apesar de não ser na mesma sala, né? Uma profissional excelente, assim, né? Que eu
nós jogamos o chapéu junto, né? Ou seja, nós nos formamos juntos lá, então assim, fiquei ela muito... viu sua foto na hora, ela mandou lá, ó, o Rafa, eu estudei com ele. Fiquei assim, que mundo pequeno, que né? mundo pequeno, e a gente sente muito orgulho de ver os colegas se ascendendo na profissão. Acho que isso é uma das coisas que também é interessante para quem faz engenharia. Você consegue observar o crescimento daquele que estava ali outro dia na dúvida no cálculo ali contigo, né, trocando uma ideia ali, e de repente consegue. E são essas aspirações, por isso que eu resolvi ir para a educação, né? Vivi muito tempo dentro da carreira pública, do profissional, mas resolvi, falei assim, eu preciso estender essa experiência, esse conhecimento. E vocês, de uma maneira ou de outra, também o fazem. Nessas oportunidades, está fazendo uma palestra, como fizeram na FAIT, nessa oportunidade está abrindo que lugares que a gente consegue abrir. As empresas no Brasil não têm essa cultura. É dificílimo você conseguir empresas que abram espaço. Então nós temos que aproveitar. Temos que aproveitar, e isso daí com certeza vai ser muito positivo aí para os futuros engenheiros que vão sair aqui da faculdade aí que contempla a cidade de Itapeva. Não, e pode contar com a gente aí, porque precisar, a gente é muito transparente, né? A gente gosta até... a gente deixa isso muito claro, a gente gosta muito a gente ama concreto, né? Mas eu acredito que quanto mais informações você tiver para comprar de mim, melhor você vai entender o que eu quero vender para você, sabe? Porque é o que eu sempre falo, hoje brigam-se por centavos no concreto, e às vezes você deixa de levar um produto de alta qualidade para levar um meia boca e pagando um pouquinho só mais barato, entendeu? Não, e não aproveita, né, Diego? Porque... hoje você comprar da Superbase, você não necessariamente precisa levar só o concreto. Você pode levar uma consultoria. Sim. Porque a gente realmente sabe o que a gente está vendendo, né? Então, a gente vê, assim, né? Vamos citar nomes, mas a gente vê muitas vezes um cara oferecendo um concreto, né? Um concorrente nosso, e o cara nem sabe o que ele está vendendo, na verdade. Ele não consegue explicar para o cliente o porquê do FCK X ou Y, do Slump ser assim ou assado, né? Então, às vezes, tem cliente que aproveita disso e a gente fica feliz. Quando o cliente fala, o que você acha, Diego? Né? O meu irmão fica mais nessa parte comercial hoje na empresa. Mas o que você acha, Diego? O que você acha, que concreto que eu devo usar aqui? Entendeu? Eu tenho uma situação assim, assim, assada. Eu estou precisando disso aqui. Que produto que você tem aí que poderia me atender? Ele adora, né, Diego? Eu gosto. É assim, pelo cliente que tem interesse realmente. Porque tem muito cliente que ele orça um produto com você, daí orça com uma outra pessoa. E você é honesto, você passa aquele orçamento em cima do que ele está pedindo. Concreto especial, geralmente, ele é mais caro. Por que ele é mais caro? Ele tem mais cimento, ele tem mais aditivo. Você pega um concreto para piso industrial. Ele é um concreto que ele é medido na resistência à tração do concreto. E o concreto ele é fraco na tração e muito bom na compressão. Sim. Então, ele é um concreto FCTMK. Então, ele pode ser 4.2, 4.5 MPa, é o quanto ele resiste na tração. Então, você elabora um traço para o cara em cima do que ele pediu em projeto, aí ele vai orçar com outra empresa passa um preço de concreto de linha, fala, passa desse FCK aqui que atende, e o cara acaba fechando às vezes com outro por causa disso, entendeu? Até porque dificilmente ele vai ensaiar esse concreto. Né? Mas pega e ensaia, saiba que tipo de ensaio você tem que fazer. Você está pedindo um negócio, o engenheiro estrutural pediu para você... tudo isso daí vem de projeto, Rafa. Sim. O cara ele pega um projeto, aí o projetista do piso, ele pede um concreto FCTMK 4.2, com tantos centímetros, com tantos quilos de macrofibra, tantos quilos de micro, tal. Fala pro cara, beleza, tá lindo. Para eu saber se o que eu recebi aqui tá dentro ou não, como que eu faço? Não, você vai fazer um ensaio de resistência à tração desse concreto. Não de compressão axial. Sim. Mas sim de tração. É um rompimento totalmente diferente. Entendeu? Ninguém faz. Aí você não descobre se você comprou, se levou, entendeu? Né? Então é um pouco injusto o mercado. Mas a gente não chora, não. O concreto, como ele é um material, a gente fala, né, que tem, né, Nossa Senhora do Concreto, né? A gente brinca, né? O concreto ele é um material muito versátil, né, cara? Dificilmente você tem um problema estrutural com o concreto. Até porque no cálculo, você sabe muito bem, como engenheiro também, a gente majora bastante. Sim. Na hora de projetar uma estrutura em concreto, a gente majora as cargas, né? Então, você vai ter uma carga de 100, você vai jogar 140, basicamente,
e você minora a resistência também. Então, você vai ter uma resistência de 30, você calcula com uma resistência de 20. E aí chega ali naquele FCK de projeto. Então, por que tem pouco problema em obra concreta? Muito por causa desse tipo de cálculo, né? Que já é um cálculo pensado, né, na realidade do país. O Brasil hoje, por incrível que pareça, a maior parte do concreto ainda não é usinado. Sim. Se pensar em nível Brasil. Até por isso esses coeficientes. Sim. Na verdade, eu entendo até que o que a gente tem, tanto de majoração como minoração dos cálculos que nós fazemos, é em decorrência disso. Sim. É em decorrência do quê? Da maneira que ainda se sobressai, que é o concreto feito em loco, não inspecionado por engenheiro. E aí nós voltamos naquela questão que vocês levantaram. A importância de nós colocarmos essa discussão já na academia. Para que o profissional que sai dali saiba, existe controle tecnológico, existem vários ensaios de laboratório que podem ser feitos para poder garantir. E uma coisa que é fundamental, tá garantindo o teu nome profissional. Porque apesar de que você contratou, né, aquele serviço, foi se emitido as devidas RT, tem a responsabilidade que vocês... Mas a execução é sua competência, né? Então é importante também que se fez... O cliente, ele não tem a obrigação, por isso que ele contratou um engenheiro. Para que esse engenheiro pudesse ter a sabedoria, a expertise necessária de fazer a boa escolha dos materiais. Inclusive, é dentro da temática que eu discuto em sala de aula da minha disciplina. Ciência e tecnologia de materiais nada mais discute com os alunos da importância do profissional de engenharia, ele ter capacidade de saber, ele vai escolher este ou aquele material. Não só pelas questões físicas, as questões estruturais, né, todos os esforços, tração, compressão, cisalhamento, nem só por isso, mas também entrando nas esferas também econômicas. E a economia é uma palavra, é um termo que a gente tem que saber lidar com ele. Economia não significa você pagar menos. Economia significa você comprar bem. Você saber fazer a aquisição de algo que ele possa ali... E aí nós temos aí uma possibilidade, né? Como engenheiros, somos formados a entendermos essa curva. Que às vezes o ganho não está no primeiro momento ali, no financeiro que ele pagou, mas sim você tem um ganho ali por tempo. Então são questões aí que é importante que já fiquem enraizadas na cabeça dos alunos, né? Para que eles possam sair e serem esses profissionais aí que possam discutir. Eu tenho certeza que você quer que venha alguém discutir contigo. Eu falo assim, não, mas você está me passando por conta disso aqui, mas o que isso melhora? O que isso? E isso é muito bom, porque também é uma forma de estar estudando novamente, principalmente. Então, assim, eu acho fundamental que esse tipo de postura de empresas, eu também sou nesse tipo de pensamento, né? Eu acho que a gente não tem que ficar guardando conhecimento, e passar esse conhecimento e falar assim, olha, acontece isso, isso e isso. Se você tomar essa decisão, você vai ter esse tipo de situação aqui, tomando essa decisão, tem esse tipo de situação. Então, a consultoria técnica hoje, ela tem sido imprescindível. Isso faz diferença. Eu falo que faz diferença porque eu trabalhei na indústria, e uma das coisas que nós fazíamos, eu fui apesar de fazer a representação institucional na Astra, né? A Astra, assim, não fazendo uma propaganda aqui, mas dizendo da empresa onde eu trabalhei. Pode fazer. A Astra, né, na cidade de Jundiaí ali, é uma indústria do plástico, né? Sim. Então hoje ela trabalha, na época que eu trabalhei, eram 11 unidades só na cidade de Jundiaí, e eu entrei no setor de vendas técnicas. E o que fazia esse setor de vendas técnicas? Ele ia até construtoras, empresas para levar a linha de produtos e falar sobre aqueles produtos. A minha função era essa. Era ficar ligando no telefone. Também faz. Não, a Astra nós conhecemos a Astra pelas caixinhas de descarga, né? Caixinha de descarga. Então era assim, em qualquer cidadezinha, qualquer boteco do interior aí tinha a caixinha de descarga da Astra aí, né? Então, ou seja, e eu tive a oportunidade, né? Entrar na indústria da construção civil, né? Tive a oportunidade de estar lá dentro, entender. Foi até onde me chamou a atenção a engenharia de produção. Eu ainda não era nem engenheiro civil nessa época, era técnico em edificações, mas já a engenharia de produção já me acendeu algo ali, mas eu estava com o civil na mão ali para poder, enfim. Mas foi importantíssimo, e aí qual que era um diferencial que ainda existe, que era essa questão desse suporte técnico. Quanta diferença faz isso daí de uma empresa para outra?
As empresas que dão esse suporte aí, com certeza, elas têm uma vida ali, elas não morrem tão cedo aí. Porque realmente é uma cultura, né? Na verdade, com as empresas que conseguem colocar essa cultura para os seus funcionários, vai muito além disso aí. Principalmente é importante ter pessoas que saibam o que está falando. Né? Ou seja, a credibilidade da sua fala, não só de conhecer o dia a dia ali, da sua usina, da onde você trabalha, não só por ser seu peixe, você está vendendo seu peixe também, claro. Mas a hora que você demonstra a confiança na sua fala técnica, aquilo faz diferença. Eu pago mais. Eu falo, faz muita diferença. Vai comprar qualquer produto. É assim, eu não sei como... Eu, por exemplo, quando vou comprar um carro, vou comprar um celular, eu quero pegar aquele vendedor que me saiba falar alguma coisinha técnica. Porque eu sou um pouquinho mais... Eu falei assim, você tá falando... Eu já chego e falo assim, deixa eu te falar uma coisa. Você tá falando com um engenheiro. Até eu fui comprar... fiz aquisição de um apartamento no ano passado aí, e teve... vamos lá conhecer o showroom. Eu falei assim, não quero saber de showroom. Eu quero entender... Qual que é o cronograma da obra, como que funciona, qual que é o tamanho, como que isso aqui, como que tá, vocês vão conseguir terminar, entregar o apartamento, né? Então, ou seja, tem uma visão diferente, e a formação de engenharia, ela nos capacita para isso. Sim. Né? E isso, questionar, né? Somos questionadores. Assim, uma das coisas que é mais instigante, e aí eu acho que eu acho que é uma realização para você, quando você responde a algum cliente, um profissional de engenharia, que é o quê? Trazer a solução. A máxima da engenharia é soluções, né? E aí eu puxo até o gancho aqui para a empresa que eu trabalhei, né? Que foi a Companhia Paulista de Obras e Serviços, que era uma empresa pública, e ela tinha como slogan dela soluções de engenharia. Aquilo me chamava muita atenção, e realmente é isso. Nós somos solucionadores de problemas. Né? E aí acho que é muito instigante, né? Acho que é reconfortante que o cliente fala assim, deu certo aquilo que você me deu a dica lá. Melhor coisa. Né, aquela informação técnica que você me deu lá teve um resultado excelente. Então faz parte. Acho que é bem importante tudo isso também no cenário. Viu? Mas, cara, e assim, voltando, pegando o gancho da questão acadêmica, do concreto, né? Antes, eu fui saber depois que entrei na faculdade, mas onde eu fiquei sabendo que a engenharia de materiais, eu iria aprender mais de concreto. Eu fiz engenharia civil porque era o que estava mais ligado ao meu ramo, a minha paixão, né? Sempre gostei de obra, meus tios, meu avô foram construtores, fizeram muita obra aqui em Itapeva, então a gente sempre foi muito ligado nisso daí. E, cara, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Você sabe quantas pós-graduação em tecnologia de concreto existe aqui no Brasil? Que eu saiba, é uma só. Boa. Uma. A IDD. E eu procurei para me inscrever lá, não achei. Acho que tá em falta no momento lá, porque eu falei, não, eu vou começar a fazer essa pós, eu tenho que fazer essa pós. Eu quero fazer também, vamos fazer junto, pô. Vamos, demorou. Mas uma. Sim. Uma. E aí os caras fazem ela e saem para dar consultoria. E aí dá consultoria nas concreteiras, porque hoje falta no mercado o elaborador da receita, o elaborador do traço de concreto. Né? A gente sabe fazer porque, né, muitos anos trabalhando com isso, então muitos anos vendo a mesma coisa, mas mesmo assim a gente nunca deixa de consultar um profissional especialista. Nunca a gente deixa de ter um cara ali junto com a gente instruindo. Mas é muito pouca opção, só o IDD. Eu acho assim, sabe, cara, uma coisa que eu sempre senti desde de novo, assim, sempre gostei de engenharia, até antes do meu pai ter concreteira, porque eu sempre vi o engenheiro como inventor, né? O criador, né? Então, o cara que tem a criatividade, que busca solucionar. E eu não sei porquê, cara, mas é muito pouco valorizado aqui no Brasil o engenheiro, cara, sabe? Muito pouco. Aqui, você pagar 7, 8 mil para um engenheiro é muito, mas para um médico é pouco. Entendeu? Não que o médico não tenha seu valor, tem também. Né? Mas por que ele vale mais que o engenheiro? Eu não consegui entender isso. Professor. Entendeu? O professor é muito pouco valorizado. Brincadeira. O policial aqui no Brasil é muito pouco valorizado. O cara que tá dando a vida ali, que tá se colocando na frente de bala e tal, para te proteger. Então, eu acho que precisa mudar essa cultura aqui no Brasil e depende muito do Aresp, CREA, esse pessoal... realmente unir os profissionais, porque depende deles unir a classe.
né? Ter essa união maior da classe, porque muito dessa desvalorização é o que eu cheguei na conclusão, tá? Daí você pode também dar sua opinião, Diego também, mas vai muito da culpa dos próprios profissionais, cara. Que o cara aceita, às vezes, muitas vezes, eu acompanho essa obra por R$1.000, aí vai, cara. Não, eu faço esse projetinho pra você aqui, te cobro, sei lá, R$3 um metro quadrado, sabe? Então, enquanto o profissional não se valorizar também, vai numa consulta médica, vê se algum médico aí vai te fazer uma consulta por R$100. Não vai, cara. O cara coloca o valor dele e acabou. Você quer, é isso aí. Se você não for pagar, você não... Nós somos essenciais. Hoje o mercado do concreto está extremamente complicado porque as próprias concreteiras não se valorizam. Se você for cobrar caro pelo seu serviço, você não vende. O cara, ele quer o barato. Ele quer que faça barato, da hora que você faz barato, ele pergunta agora quantas vezes você faz. Sim. Não, na boa, desculpa aí, sinceridade, eu falo mesmo, entendeu? Então, se a classe se unisse, cara, concreto... Essencial. Segundo produto mais consumido do universo aí, do mundo, né? Então, todo mundo precisa de concreto. Vamos vender um produto bom, com qualidade, todo mundo junto. Vamos trabalhar junto. Não fica essa briga, cara. Uma briga pra ver quem que vai quebrar primeiro, entendeu? Não, eu vou quebrar. Não, pera aí que eu vou dar bomba de graça aqui. Você não esperava por essa. Então, cara. Né? Eu dou a lança. Vou dar tudo de graça. Então, cara, vira assim um negócio. Muitas obras eu me retiro. Não, falo, pode fazer com o outro. Eu não... Meu serviço não tem esse valor, infelizmente, né? Uma bomba tem gasto de diesel, tem gasto... inúmeras coisas. Uma pessoa ela vai fazer um prédio, o engenheiro que faz o projeto para ela, ele não explica para ela que cada pavimento vai ter um abatimento. Que a partir do terceiro, do quarto pavimento lá, você vai ter que usar um concreto mais fluido. Porque a maneira que ele sobe na tubulação, ele vai perdendo abatimento. Então, para você manter o abatimento característico que você quer lá em cima, você precisa sair com o abatimento maior de baixo. E você vai explicar isso para o cliente, ele não quer pagar o abatimento maior. Ele não quer saber. Você tenta explicar, ele não quer saber, cara. Ele fala, não, mas por quê? Não vou pagar mais caro. Dá vontade de você falar, não, beleza, vou arrancar tudo lá, então. Né? Mas não é a mente fechada, né? A mente fechada pelo pouco gasto assim, que o concreto representa numa obra. E esse caso, eu acho assim, muitos filhos de engenheiros não querem ser engenheiros, e pode ser uma das causas da pouca demanda nossa hoje, porque vê o pai sofrendo na profissão, vê o pai se ferrando, cara, e fala, puta, eu não quero isso pra mim, cara. Vê o pai triste. Já meu filho vê a paixão que eu tenho pela minha empresa, não sei o quê. Os dois, cara, são loucos por causa da Superbase. Eu nunca forcei nada. Emílio pede pra ir lá, entendeu? Então, assim, eu acho que vai muito do que vê, né, na casa. Agora, se ele tem um pai engenheiro, que ele sempre vê o pai dele lá engajado, não sei o quê, e falando da profissão com tesão, com amor, ele fala, pô, eu quero ser igual ao meu pai. Entendeu? Então, eu acho que reduziu muito o número de filhos de engenheiro também. Né? Não sei o que vocês acham em relação a isso. Eu entendo isso aí como um fato aí que tem ocorrido, né? E eu acho interessante aí essa sua fala aí, no sentido mesmo que nós vivemos num momento ímpar de sociedade. Onde nós temos aí, muitos hoje já não seguem a carreira dos seus pais, tem uma série de situações aí, né? Mas uma coisa que é interessante, e aí eu trago para o que nós estamos fazendo aqui. Sim. Se a gente voltar 20 anos atrás, se nós formos pegar o perfil do engenheiro, era aquele profissional que ou estava lá na obra, cuidando de obra, ou estava lá fazendo projeto, aquele profissional mais fechado. Isso daí era uma realidade. Poucos eram os engenheiros que iam estar dando palestras, iam estar falando, né, com aquela... Era aqueles lá voltados por conta também de toda uma sistemática de cálculo, né, matemática, física, tal. Aquilo também tinha um semblante de que fechava. E essa oportunidade hoje que nós estamos tendo aqui de comunicação. É uma das coisas que eu falo para os meus alunos também, que nós precisamos sair dessa casinha
e irmos ao encontro. E aí nós sofremos hoje o que a geração passada de viver nesse mundo fechado, que não tinha tanta comunicação de falar, e um podcast como esse é uma oportunidade ímpar de nós profissionais de engenharia. Nós estamos assim, por curiosidade, qual é o número do programa que vocês já estão aqui? Quantos vocês já fizeram? Acho que é uns 54, eu acho, né? Mas já passamos mais de 200 mil visualizações. Ou seja, 250 mil. Até outro dia, quem falava de concreto no programa? Ninguém. Continua não falando. Que espaço tem na televisão para engenharia? Ou teve, né? Porque a televisão também perdeu um pouco de repercussão, mas ainda atinge muitos lares. Que espaço tem? Quando que foi? De educação, que a gente tem aí, eu não me recordo, exceto... Só quem tem Discovery, Rafa, para assistir a obras de engenharia. Olha lá ainda, passa meia-noite. E aí eu quero puxar uma questão que, exceto quando que o engenheiro participava de um programa de TV? Quando acontecia alguma catástrofe. Quando acontecia, o prédio caiu. Acontecia uma situação de chuva ali, porque não tem drenagem. Aí dava microfonia. Aí aparecia ali o profissional, tal, né? Então, ou seja, nós também precisamos assumir esse protagonismo. A entidade de classe, as associações, elas precisam realmente cada vez mais fomentar isso daí, fazer essa integração, pegar a sabedoria toda de diversos profissionais que estão há muito tempo ali já dentro da carreira e tudo mais, e elencar com esses novos profissionais, esses que estão aspirando à profissão. E aí tem muitos mecanismos aí que nós vemos aí, né? Vocês falaram aí da questão de salarial, né? A questão do médico, até mesmo do advogado, né? Que as três profissões aí, há 50, pilares, 60 anos, pilares era a medicina, a engenharia, o direito, né? Enfim. E nós vimos que nós fomos ficando aí numa situação a falar da maneira que estávamos tendo o ensino até pouco tempo, né? Ou seja, nós estamos aí da mesma maneira que comentou aí da questão de pagar pouco para, né, quero pagar pouco, cada vez menos pelo concreto e tudo mais. Nós vamos aí faculdades aí que estão cobrando R$150 a mensalidade. Que profissionais nós estaríamos formando? Então, ou seja, aconteceu tudo isso, nós tivemos a medicina, ela sempre trabalhou assim, pelo menos no que eu já li, no que eu já estudei, ela sempre trabalhou com uma coisa chamada reserva de mercado, né? Ou seja, poucas faculdades de medicina. Agora estão tendo oportunidades para mais algumas, tudo mais, mas sempre foi poucas faculdades de medicina. E aquilo dali também era uma forma de valorização da profissão. Poucas boas, né? E aí o que aconteceu com a engenharia, até mesmo com outras áreas aí, expandiu de tal maneira que cada esquina tinha, você fazia. Isso também foi uma coisa que aconteceu e aí agora está sendo retomado. Inclusive, né, nós tivemos aí movimento dos conselhos em relação aí, pelo menos nesse momento, a garantir que as próximas formações já sejam no mínimo semi-presencial. Já é algo interessante. Porque não tem como. Nós vamos fazer assim, vamos abrir vocês estão lá, nós vamos fazer uma parceria com a concreteira de vocês, e aí vocês vão estar lá fazendo o vídeo, eu vou estar na minha casa assistindo o vídeo, como é que eu vou aprender, como é que eu vou... Telecurso 2000. Assim, para muitas profissões, para muitas áreas, isso acaba ajudando, é relevante. Eu sou formado em pós-graduação, tem pós-graduação que eu fiz pela Universidade Federal, que é EAD. Só que você já tem um grau de maturidade para você poder pegar e fazer um ensino à distância. Sim. Isso faz uma diferença. Agora, para quem está começando, primeira faculdade, eu tive essa experiência, primeira faculdade, você fazer EAD é terrível. Então, ou seja, é importante que tenha esse contato. E falando de engenharia, não tem como, né? Ou seja, para que ele possa ir lá fazer. Essa semana eu vi algumas fotos dos alunos fazendo rompimento de corpo de prova aqui na FAET, que nós temos uma estrutura para isso. A alegria dos alunos de estar postando aquilo, né? Hoje com as redes sociais aí. Ou seja, é importante estar ali
como é que acontece, qual que é o resultado de tudo isso. Então isso daí tem que brilhar os olhos. Talvez aí eu tenho algumas ideias aí para, né, que a gente vai trabalhando, principalmente por isso que eu tô na faculdade também, né, mas aí algumas ideias até tava conversando ontem, tive a oportunidade de estar numa outra cidade aí, conversando com outros colegas engenheiros também, falando das dificuldades e conversamos assim para começar a produzir mais material, produzir comunicação, comunicar engenharia. Sim. Né, comunicar a importância do concreto. Até falo para vocês, a oportunidade que vocês tiverem aí fazer algum, né, além desse trabalho excelente aqui do podcast que vai, mas uma oportunidade que tiver, Diego, lá de repente estar lá na usina, fazer um vídeo lá, falar de alguma coisa concreta ali e começar a soltar isso daí. Eu faço, né? Já tem feito? Sim, tem alguns vídeos de autodensável, concreto leve. Tem aqueles vídeos que é só a cabeça da gente falando. Sim, bacana. Eu comecei a fazer alguns materiais ótimo. desse, falando, nossa, já pensou no concreto, que ninguém precisa espalhar em cima da laje, não sei o quê. Então, assim, tem que fazer mais e mais. Sim. Né? Esse vídeo do autodensável bombou, cara. Imagina. Principalmente no TikTok. Ele bombou, ele estourou. Sabe? Então, assim, é uma coisa, as pessoas têm sede de informação, né? Isso, o concreto com gelo, né? Também se fez. Lá. Concreto com gelo. Ou seja, são instrumentos que nós temos hoje aí que nós não tínhamos acesso a isso. Hoje nós temos aí um celular, hoje é um equipamento que... Então, Nossa, assim... é um canhão. E aí eu volto a remeter aquele contexto, né, do engenheiro que ficava lá na obra, o engenheiro lá que era aquele profissional que não se comunicava, exceto naquele grupo técnico ali, né? Ou seja, então aproveitar hoje essa oportunidade também de estar falando para que assumirmos esse protagonismo. E outra coisa que eu ouvia lá no curso de tecnificações, que era o quê? O Brasil é um país em construção. Sim. Então tem muito o que fazer. Você estava falando da disputa aí. Quer saber? Não, pelo contrário, tem que... não quem perde ou quem vai fechar primeiro. Tem algumas coisas de cultura de país que nós precisamos transformar. Com certeza. E aí essa transformação depende do quê? De uma união, de pensar assim, vai e faça seu sucesso. Seja meu concorrente. Não tem problema você ser meu concorrente. Eu quero que tenha concorrência, porque daí também eu vou ser melhor. Concorrência é ótimo. É importante, porque daí eu vou também, sabe... Mas, tira você da zona do conforto. Sim, porque aí vai começar a separar o joio do trigo. Aqueles profissionais que... Porque, infelizmente, em todos os contextos aí de trabalho, em todas as áreas, nós temos as picaretagens. Nós temos pessoas aí que se aproveitam. E assim, aí eu já começo a falar um pouquinho até de obras públicas, onde a gente vê essa realidade aí, né? A gente entrar agora nisso aí, a gente falar um pouco dessa sua experiência nas obras públicas. A realidade aí de você ver os tipos de profissionais de empresas que tem, de profissionais somente mesmo que só prestam serviço de projeto e aí em diante, né? Mas só concluindo a ideia daí para a gente poder entrar nessa temática, essa questão, essa concorrência desleal, a maneira que é feita não quer derrubar o outro, não, deixa o cara que cresça. Eu acho que é interessante a gente trabalhar isso e fazer essa comunicação. Parabenizo pela essa iniciativa já desses vídeos que estão sendo feitos aí. E falo para os outros profissionais, colegas que estão ouvindo aqui, que são de outras engenharias também, que devem prestigiar os colegas aqui, né, nesse podcast, que possam também começar a fazer. Você que tem um talento, tem um diferencial, comece a falar de engenharia. Sim. A gente só vai ser agente é meio redundante, a gente vai ser agente, um agenciador, transformador, a partir do momento que a gente fale e defenda a nossa causa. E aí defendendo tudo isso é também não se sujeitando a receber menos, não se sujeitando... tem histórias aí que a gente conhece, porque com 32 prefeituras que eu trabalho, eu escuto cada história. Temos histórias aí, por exemplo, de várias pessoas que têm a formação em engenharia, e isso eu coloco para meus alunos, tem a formação em engenharia, não tem o registro no CREA, não pagam, estão inativos no CREA. Eu falo para os meus alunos, esse não é engenheiro. Não sei se na oportunidade o nosso chefe de seção, que é o Rafael Silva, falou isso, mas esse é bacharel em engenharia. Não o engenheiro é aquele que está consolidado dentro do conselho e tem seu número de registro. Sim.
Fora isso, não é. Você vê, Então, a nomenclatura gente nunca engenheiro. fez, a gente nunca trabalhou, eu fiz algumas perícias, algumas coisas, nunca foi o nosso foco trabalhar em obras, mas o nosso CREA é ativo desde sempre. Sim. Eu acredito que isso daí é uma questão de honra por engenheiro. É. Você se formou, eu sei o meu CREA, até hoje eu sei de cabeça, cara. Entendeu? O meu código. Né? Então, assim, é como a OAB lá, Sim. né? O cara passar na OAB, como tem o CRM do médico, o nosso é o CREA, aquilo ali é o seu registro que você é um profissional. Muito importante o que você está falando. Você tem que ter orgulho de ser registrado, não é verdade? Sim. E Rafa, fala um pouquinho aí dos desafios que você vê nesse setor público, né? Que é a maior parte da sua carreira, né? 20 anos aí em obras públicas, né? Nessa região administrativa aí de Itapeva, que são 32 municípios. O que você acha que são os maiores desafios nessa área? Né? Como que você acha que dá para melhorar, né, essa questão de obra pública aqui na nossa região? Tem essa questão da nossa região aqui, mas eu fechar a questão de obras públicas, eu quero começar falando de quanto concreto eu vi, porque é o tema principal aqui, a gente precisa elencar aqui também, claro. Que foi quando eu trabalhei para o Estado, né, nos 8 anos, depois a gente amarra um pouco mais aí, mas 8 anos que eu trabalhei no Estado, e eu trabalhei em construção e reforma de unidades prisionais. Né? São obras colossais. Aí uma das obras que eu tinha, que era uma penitenciária dupla, 96 milhões de reais, né? Então, ou seja, é um empreendimento significativo. E quanto concreto tinha essa obra? Concreto de alto Tinha um desempenho. que eu não conhecia até participar nessa obra, que era o concreto ciclópico. Sim, a gente faz. Então foi assim, porque estava lá constando no projeto, né? Trabalhei, nesse caso eu fui fiscal residente. Então era todo dia. Eu me recordo muito bem de um período lá onde nós estávamos fazendo um enorme piso lá dentro das unidades lá. E, 2, 3 horas da manhã ainda estava chegando, né? Foi fechado com a concreteira à época lá. Peões lá, todo mundo. E planejamento, que foi até uma coisa que vocês falaram lá na palestra, né? Planejamento. Ou seja, tava lá com a equipe pronta, chegava um caminhão, saía e ia fazendo aquela rotatividade para poder ali dar conta do recado, né? Então isso aí é muito importante. E aí, pegando esse gancho dessa experiência que eu tive aí, fiscal residente, foi uma experiência incrível. Uma penitenciária, que é o tipo de obra que eu trabalhei, o tipo de empreendimento que eu trabalhei, ele tem de tudo um pouco. Você tem ali poços artesianos, você tem ali concreto moldado em loco, você tem ali pré-fabricado, você tem ali uma mini estação de tratamento de água. Você tem ali tratamento, tudo, né? Então, ou seja, é uma cidade. É uma cidade ali, né, que você tem ali. Então, assim, foi uma experiência ímpar que hoje eu trago. Para vocês terem uma ideia, nessa época eu trabalhava com a parte de fiscalização, fazia as medições das empresas, eram 10 mil linhas numa planilha de Excel, 10 mil linhas que a gente fazia o controle ali mensal. Né, de todos os elementos ali, e aí é onde eu também entro no gancho aí para fala aí das obras públicas, que é um grande gargalo no nosso país, né? Obras públicas aí, nós temos aí diversas obras que começam e não terminam, e é dinheiro nosso. E aí eu tenho orgulho de ser fiscal de obras, aí, de estar aí nessa pegada que não é fácil, é desafiador. Eu costumo dizer que nós, como fiscais, temos que saber até mais do que quem está construindo, do que quem está fazendo o projeto ali. Porque como que você vai fiscalizar algo se você não conhece? Tem que conhecer um pouquinho a mais para falar se está certo ou está errado daquilo, né? Então isso daí faz com que a gente possa estar estudando um pouco mais. E onde que a gente vê os grandes desafios aí? Eu entendo muitos desafios aí com profissionais que estão no mercado aí que tem essa dificuldade de entendimento ali, imaginar como que vai ser feita aquela construção ali, o que é necessário para ser feito aquilo. E aí quando você vai para a esfera pública, tem uma dimensão muito maior, que é o dinheiro de toda a população. Você tem que pensar na economicidade, mas tem que ter a boa técnica. E a boa técnica ali, porque se não tiver a boa técnica, nós vamos entregar obras aí que não têm a durabilidade necessária para ser um empreendimento público. A gente está aqui com uma situação, com 2 empreendimentos, não vou citar nome aqui, mas que não é público, tá? É privado, mas que aconteceu isso.
uma construtora iniciou os empreendimentos e aí ela quebrou e largou os empreendimentos, né? Um é um prédio, outro são algumas casas, né? Um condomínio de casas. E agora o prédio está sendo retomado, já está bem encaminhado, e as casas também estão sendo retomadas agora. E, assim, coincidentemente, eu estou nos 2 empreendimentos, nossa família, né, Diego? Nós temos um apartamento nesse prédio, temos uma casa no outro empreendimento, e é uma coisa realmente que é complicada, porque você tem que analisar ali o que foi feito, né? Se o que foi feito está dentro do esperado. Então, assim, realmente não é fácil isso. E trazendo para a parte pública, na minha opinião, tem 2 coisas assim que são muito ruins, né, para as obras públicas, né? Eu olhando do setor privado, olhando para o setor público. Essa questão que você falou de não acabar as obras, né, que deveria ser, né, tido como improbidade administrativa, deveria ter uma punição maior para aquele gestor que iniciou e não acabou, e também deveria vir como uma responsabilidade para o gestor que está assumindo, porque às vezes o cara não quer terminar por ego, falar, não vou terminar a obra que fulano começou. Né? A gente vê a política no Brasil, infelizmente, né? É assim, não, foi o partido tal que começou essa obra, eu não vou terminar, deixa aí, vou usar isso como propaganda negativa pro cara, falar, não, tá aí, ó, a obra que fulano começou aí, ó, nunca acabou a obra, não sei o quê. E outra coisa que eu acho que não é legal, né, que faz mal para as obras públicas, é o sistema de licitação do pregão eletrônico ou pregão presencial, né, que é aquele leilão às avessas, né? Quem dá menos? A obra tá aqui, ó. Quem dá menos para pegar? Cara, isso aí é horrível. Isso aí não devia existir. Deveria ser concorrência, preço fechado. Tá lá, ó, tá aqui a obra. Rafael, você tem interesse? Tenho. Então homologa a sua empresa aqui. Homologou a empresa do Rafael. Então, Rafael, dá seu preço. Envelopinho fechado aqui. Beleza, cara. O cara que der o menor preço vai vencer. Isso aí tudo bem, né? O cara não vai pegar o cara com o maior preço. Mas não fazer um leilão como é feito hoje. Porque isso aí gera, muitas vezes, né? Nem sempre, mas muitas vezes gera aquela ânsia por pegar a obra das empresas que estão concorrendo, e o cara acaba pegando a obra por um valor que ele não vai entregar, né? E aí ele realmente não consegue entregar a obra, e aí a obra para, né? Gera esse outro problema da obra que não terminou porque a empresa abandonou a obra. A gente vê isso com estradas, rodovias, a gente vê com várias coisas. Né? O cara pegou barato a obra. Né? O cara vem com aqueles contratos de aditivos, né? Não, tem que meter um aditivo de 30% aqui, senão eu não vou ganhar nada. Então, o cara vai trabalhar para não ganhar dinheiro? Quem vai trabalhar para não ganhar dinheiro? Até que pode chegar um ponto que o cara desiste da obra. Então, eu acho que são 2 coisas que a gente deveria pensar, assim, em mudar a maneira que é tratado, porque não é só tratar o problema, mas é tratar a causa. Concordo, tirou totalmente o meu... Por isso que somos irmãos. Tem os caras que zoam, ó, os irmãos, né? Então, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que, por exemplo, a prefeitura vai licitar 1.000 metros cúbicos de 25, 1.000 metros cúbicos de 30 e tal. Envelope fechado. Qual que é o seu preço fulano, qual que é o seu preço ciclano dos 2.000 metros cúbicos, sendo 1.000 de um e 1.000 de outro. E não abrir lá, fulano, R$500, que daí começa caro, né? Para daí de 500 fecha em 280. E aí, cara, você só olhando o preço ali, você sabe que o cara não tem condição. Tem um negócio no trazo do concreto que chama MCC, que é o custo dos materiais envolvidos só para produzir o concreto. Sem contar diesel, sem contar folha, sem contar imposto, sem contar um monte de coisa. O cara às vezes fecha o preço do custo do MCC dele lá. Como que ele vai entregar esse concreto? Ele vai fazer mágica para entregar para a prefeitura? É aí que tá Ou ele vai querer fazer que tá o pulo do gato. Embolado, né? E aí, cara, infelizmente, né, não cabe a gente falar nada, mas envolve muitas outras questões. E é por isso que a gente não é o nosso carro-chefe trabalhar com prefeitura. Prefiro não trabalhar. Mas, se tiver uma prefeitura séria, sou o primeiro a querer. Quem não quer trabalhar pelo desenvolvimento do seu município ou do município onde você está situado e envolvido, né? Desde que seja um negócio sério. Grande problema do Brasil
é que da maioria das vezes não é sério. Esse é o maior problema. Tem alguma coisa obscura ali por trás, né? Sempre. Entendeu? Né? Infelizmente, cara, tem que falar pra você que aqui é rápido o negócio, muito rápido, né? Eu acho que a gente tem que aumentar esse negócio aí. Eu falei fazer uma mesa redonda com mais horas de duração, jogar um uísque na mesa aí, deixar a galera se estapear, deixar rolar, tem assunto, põe um amendoim no meio, entendeu? Né? Porque é muito gostoso falar de concreto, falar de engenharia, falar do nosso meio acadêmico. É muito bom receber pessoas igual você. Queria agradecer muito a sua presença aqui, né? A sua disponibilidade do seu tempo, que a sua agenda é corrida pra caramba. Então, você ter vindo aqui prestigiar a gente, prestigiar o Podcreto, né? Falar um pouco da sua história. É só agradecer de coração mesmo aí, cara. E se você quiser deixar uma mensagem final pra galera aí, fica à vontade. Só concluindo essa questão aí, né? Tem a questão não só de obras públicas prontas, não finalizadas, mas o que admira às vezes é uma obra pública que foi pronta pela gestão anterior e o prefeito novo de uma cidade até inaugura, a obra fica fechado o prédio, né? Já vi situações como essa aí, cara. Mas assim nós temos aqui temas para muitas conversas aí, não é? Aí a gente está à disposição aí para trocar ideia, até mesmo trazer para o debate, porque e aí eu queria fechar essa questão que vocês falaram em relação a preço, a participação, tudo mais, que isso daí vai entrar numa esfera política. E aí, na esfera política, a gente também não tem que temer de se discutir, se falar sobre isso. Sim. Nós, profissionais de engenharia, precisamos também participar disso. E de maneira efetiva. De maneira efetiva quer dizer o quê? Aquele que tem o tino, que tem o talento para ser um político, seja ele prefeito, vereador, um deputado, e a engenharia precisa se fortalecer. Tem que se envolver. Pensa a dimensão da classe de engenharia, quantos engenheiros nós temos e quantos engenheiros políticos nós temos. Para defender a classe, para defender a engenharia, para defender o país. Os engenheiros são pessoas letradas. Nós somos formadores de opinião. Então é muito importante isso tudo. O meu recado final aqui, eu gostaria de aproveitar também a situação, fazer um convite aí para todos os jovens aí que estão aí terminando o ensino médio, que têm o interesse. Itapeva tem faculdade de engenharia. Para permanecer faculdade de engenharia Itapeva, é preciso que tenha alunos que façam engenharia. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento aqui e abrir o convite àqueles que têm vontade de fazer a engenharia civil, têm vontade de fazer engenharia elétrica, engenharia florestal, ou não tem ainda vontade, mas de repente chamou a atenção a engenharia, venha conversar conosco como professores. Estamos ali de portas abertas na FAIT para conversar. Tem o meu Instagram, que depois também quem quiser me mandar um direct pode mandar. Está aí à disposição. E tô aqui na cidade de Itapeva, tô direto aqui, não pudemos estender e falar um pouco mais sobre a região aqui, tem muita coisa interessante, mas eu tô à disposição aí de todos vocês que quiserem estar conversando conosco, né, e também poder ajudar aí a contribuir para o bem-estar do Sudoeste Paulista. Valorizar a nossa região, fortalecer a nossa região aqui, com potencial de pessoas gabaritadas que nós temos aqui. Nós citamos os nomes de alguns aqui, vocês aqui são um exemplo também na nossa cidade. A gente fica orgulhoso de ver as empresas se estruturando, uma empresa que tem histórico. Eu agradeço a oportunidade, fico à disposição de vocês sempre que precisarem de uma palavrinha, se quiserem gravar alguma coisa junto, a gente está à disposição aí para fortalecer a engenharia, para colocar o protagonismo nas nossas mãos e a gente conseguir aí atingir os objetivos aí, que é o quê? Sucesso para todos, né? Que a gente possa aí ter uma situação, uma sociedade cada vez melhor. E isso depende também de nós, engenheiros, aí assumir esse protagonismo. Agradeço imensamente, fiquei muito contente na oportunidade de conhecer vocês, né? Fiquei contente que já nos tornamos amigos aí em pouco tempo aí, porque a linguagem bateu, né? Ou seja, o feeling, né? Aqui a gente fala que bateu o santo. Bateu o santo, a gente olha no olho, a pessoa fala assim, puta, é muito gostoso você conversar
conversar e você vê que tem um brilho no olho quando você tá falando e quando o contrário também é verdadeiro, né? Que vocês falam com tanto amor, com tanto carinho pelo concreto, que é a primeira paixão de vocês, assim, o amor ali familiar, mas também pela engenharia, né? Que abraça tudo isso. Isso aí é fundamental. Então, mando um abraço a todos os colegas profissionais de engenharia e também os demais que se estendem, que também trabalham direto ou indiretamente com engenharia, com construção civil, né? E aí, felicito vocês aí. Espero muito que vocês continuem fazendo aí. Quero ter a oportunidade de amanhã ou depois falar, nossa, eu participei lá dos primeiros 100 programas lá e de repente vocês já estarem aí 1.000, 2.000, 3.000 e fazendo isso daí acontecer. Muito obrigado mesmo vocês e sigo à disposição aí. Quem quiser me procurar nas redes sociais aí, @engenheiro Lima Rafael. E aí eu explico para vocês por que é Lima Rafael. Tem bastante engenheiro Rafael aí dentro do contexto aqui. Então, para me achar no Instagram, @engenheiro Lima Rafael. Quem tiver dúvida sobre obra pública, dúvidas sobre questões acadêmicas também, estou aí à disposição de todos vocês para o que precisarem aí conosco. Muito obrigado a todos vocês, obrigado aqui pela oportunidade e que Deus nos abençoe aí para futuros podcasts aí também com vocês. Amém, nós todos, vai voltar mais vezes, não dá para falar tudo, né? Eu queria também agradecer você, Rafa, parabenizar, né, pela pessoa que você é, pelo profissional que você é, pela sua eloquência, a maneira que você fala. Cara, é cativante, assim, realmente brilha os olhos. E agradecer demais, cara, pela sua disponibilidade, né? E com certeza que a gente tá começando aqui é uma parceria que vai gerar muitos frutos aí, né? Não só para o Podcreto, para o pessoal, mas para a engenharia aí de Itapeva e região. Então, muito obrigado mesmo pela sua presença aí. Que Deus abençoe muito você, que abençoe todos nós aí. Amém. E tamo junto, né, Diegão? Tamo junto. É isso aí, galera. Mais um convidado especial para vocês aí. Muito assunto gostoso de conversar. Vai estar todas as suas credenciais também, assim como o resumo aí da sua bio no seu episódio. Chama o Rafa, conversa com ele. Cara, gente boa, vai responder todo mundo, tá? Manda comentário aí que vocês quiserem, críticas, elogios, a gente gosta muito. Eu até prefiro as críticas porque com elas a gente cresce, não é verdade? E obrigado pela audiência de vocês e de você aí, especialmente, sempre assistindo a gente aí. Tamo junto sempre aí. Valeu, galera. Podcreto! Podcreto!